Olá, o meu nome é Nilza, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro. Tenho uma filha de 11 anos, a Yasmin, e tenho um filho de 2 anos e 2 meses, o Arthur. E o meu filho, o Arthur, ele possui deficiência de G6PD. A G6PD é a abreviatura para glicose 6-fosfato desidrogenase. A glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, ela é uma enzima que atua sobre a célula sanguínea. E no caso da deficiência de G6PD, é a diminuição dessa enzima. Ou seja, ter a deficiência de G6PD significa que a criança não possui o suficiente da enzima para que o corpo trabalhe, né, e não sofra certas consequências. A deficiência de G6PD não possui um tratamento, né? Digamos assim, o tratamento é a prevenção. O que seria a prevenção? A deficiência ela se resume em seguir uma lista de restrições. Restrições essas que se aplicam a medicamentos, desde medicamento a alimentos. Então, a criança, evitando esses tipos de restrições, né, onde podem causar uma hemólise induzida e tal, ele evitando as restrições, ele seguindo as restrições, evitando aquelas substâncias que constam na lista, normalmente ele tem uma vida tranquila, não entra em hemólise e tal. Porém, também pode hemolizar por infecção viral. Então, a gente foca muito na imunidade. A gente tenta sempre uma boa alimentação para a criança venha estar saudável e não venha proporcionar uma infecção e acabar hemolizando. O que seria a hemólise? A hemólise é a quebra das hemácias, né? É a quebra dos glóbulos vermelhos. E hemólise é um processo natural do corpo. Todo ser humano hemoliza. Porém, é aquilo. O normal da gente hemolizar é de 0,8% a 1%. Ou seja, para quem tem a deficiência de CSPD, ele hemoliza, pode sofrer hemólises induzidas. E essas hemólises induzidas vai fazer com que, se a gente normalmente hemoliza até 1%, eles acabam hemolizando mais que isso. Eu não sei o certo. Mas, digamos, vou dar só um exemplo. Digamos que eles hemolizam 5%, que não é normal. Ou seja, a hemólise induzida não é normal. Independente de quantos por cento a hemólise atingir, ela não é normal. E para quem tem a deficiência de CSPD, ele acaba tendo essas hemólises induzidas. E geralmente a hemólise induzida é induzida pelos medicamentos restritos, ou pelo alimentos restrito, ou por uma infecção viral, né? E o Arthur, ele sofreu hemólise induzida, ele teve uma hemólise assim que nasceu, pela vitamina K, teve hemólise por conta do paracetamol, que eu ainda não tinha lista de restrição. Quando ele tinha 1 mês, eu acabei dando paracetamol para baixar a febre e ele acabou entrando em hemólise. No caso, ele teve também hemólise induzida por infecção viral. E o meu filho, quando passou dos 5 meses, ele fazia exames de rotina a cada 3 meses. E quando ele chegou aos 5 meses, os exames dele começaram a apresentar valor normal da enzima. Ou seja, descartando que ele não tivesse a deficiência. E os médicos estavam descartando já. Porém, pesquisando bastante e estudando, eu aprendi que existe um teste chamado teste genético molecular para G6PD. Esse teste, ele investiga no DNA, né? Ele vai lá no cromossomo X e ele investiga os genes G6PD, a enzima G6PD, e se existe alguma mutação na enzima. Se existir a mutação na enzima, existe a deficiência. Se não existir, não existe deficiência. E eu corri atrás de fazer esse teste genético, que também diagnosticaria, né, diria qual é a variante do meu filho, da deficiência do meu filho. E eu fui atrás porque os médicos queriam descartar, e a minha preocupação era eu descartar e ele realmente ter deficiência, porque ele já tinha sofrido hemólises. Então eu corri atrás disso para que eu não viesse a correr o risco de descartar a deficiência e o meu filho acabar entrando em hemólise, e isso vinha prejudicar ele. E aqui em casa fizemos o teste genético. Eu, minha filha e o meu filho. O meu marido não fez, por quê? Porque a deficiência de CSPD, ela é ligada ao cromossomo X. E por ser ligada ao cromossomo X, obviamente, o meu marido não poderia ter passado para o meu filho, porque o homem doa o Y para o menino. E eu descobri através do teste genético que eu sou apenas portadora. Por que portadora? Porque nós mulheres possuímos 2 cromossomos X e apenas um cromossomo X meu carrega a deficiência de CSPD, o outro não. Então eu sou portadora, não sou deficiente. Minha filha, descobrimos que graças a Deus ela não possui nem a deficiência e nem a portadora. O meu filho, ele tem a deficiência, ele tem um gene X afetado e a variante dele é a variante mais branda. Aqui no Brasil, a variante que predomina é a mais branda, geralmente é a mais branda, é a mais comum, é a branda. Porém, existe sim pessoas que possuem a variante mais severa. E a variante mais branda dele é a africana A-. Então, digamos que, então as restrições mudam, o acompanhamento muda, tudo muda? Não. É a mesma coisa, não muda nada. Realmente o teste genético para mim foi só importante para confirmar se ele havia mesmo ou não a deficiência.
porque muitos médicos acabam descartando quando não começam a apresentar valor normal da enzima. E pela deficiência dele ser mais branda, a deficiência mais branda, ela pode chegar a níveis normais da enzima. Porém, se entrar em contato com agente indutor de hemólise, com algo restrito, ele acaba ocorrendo, né, a queda da enzima e tal. E uma hemólise é perigosa, porque ela pode atingir a hemoglobina, atinge a hemoglobina, porque pode fazer a hemoglobina cair. Caindo pode provocar anemia hemolítica crônica. Tem gente que fala deficiência de CSPD é anemia hemolítica crônica. Não é. Meu filho não possui anemia hemolítica crônica. Meu filho pode desenvolver anemia hemolítica crônica na vida adulta se não seguir as restrições e vier a ter hemólises frequentemente. Aí sim ele pode chegar a atingir uma anemia hemolítica crônica. Graças a Deus não é o caso. Ele não tem anemia hemolítica crônica e eu tenho evitado para que no futuro não venha a ter. Eu tenho uma página em um grupo no Facebook onde eu tento passar informações mais coerentes, porque a nossa maior dificuldade é a falta de informação. Ou as informações contraditórias. Porque um hematologista fala uma coisa e o outro fala outra. Tem hematologista que passa restrição para soja, para leguminosos. Tem hematologista que não restringe paracetamol de pirona. Então, assim, é muita falta de informação. O conteúdo pela internet que a gente encontra mais aprofundado e mais completo é nos sites estrangeiros, site americano, site italiano. Aqui no Brasil mesmo, o que a gente encontra são informações básicas, são artigos básicos, muito básicos, e com termos muito, digamos assim, muito complicado para uma mãe compreender. Então, por eu ter conversado muito com um dono de um site americano e ter aprendido bastante com ele, filtrado o que era, como que eu posso dizer? O que se aplica no Brasil, o que não se aplica, porque lá fora eles fazem muitas restrições longas, mais diferentes da nossa, porque as restrições lá variam de região e por variante. E como aqui no Brasil é diferente a variante, então se cabe certas coisas aqui no Brasil. Então ele me aconselhou, cria uma página, cria um grupo tal e passa essas informações coerentes para as mães não ficarem desesperadas e preocupadas e tal. E assim eu fiz. E isso já vai fazer 2 anos que eu tenho uma página tal e ali, né, eu consegui ajuda também de alguns hematologistas que estão até no grupo nos ajudando, o Dr. Sérgio Augusto, o Dr. Paulo Ivo, 2 médicos muito profissionais e coerentes, estão ali, sempre estão tentando ajudar na medida do possível, né, a ajuda deles geralmente é esclarecendo sobre uma dúvida e outra, tal, então, assim, é muito bacana isso. E na minha família, voltando para minha família, a minha surpresa maior, a nossa surpresa maior é que a gente acabou descobrindo que além do meu filho, porque a partir do momento que a gente descobriu a deficiência do meu filho, a gente fez uma investigação na família. Porque minha filha fez o teste do pezinho pelo SUS. Meus sobrinhos fizeram pelo SUS. E como eu sou portadora, eu herdei de alguém. Então a gente queria saber se foi do meu pai ou da minha mãe e tal. E acabamos descobrindo que a minha irmã também é portadora e que o meu sobrinho de 7 anos também tem a deficiência de CSPD. E a gente herdou da minha mãe. Meu pai não é deficiente, não. Minha mãe, ela é deficiente de CSPD. E eu e minha irmã herdamos o gene X dela afetado. E o meu sobrinho de 7 anos nunca nem tinha feito as restrições, até descobrir a deficiência do meu filho e ele começar a ir no hematologista. E o hematologista foi super coerente, falou pra minha irmã, olha, esquece esses 7 anos passados, esquece esses 7 anos sem restrição, sem nada. Vamos focar no agora, vamos viver o agora e vamos focar nas restrições. Siga as restrições, a cada 6 meses volta pra gente fazer exame de rotina e ok. E graças a Deus meu sobrinho tá muito bem e tal. Muitas pessoas perguntam... o que acontece com a criança, né? Como que é ter deficiência de CSPD? Eu costumo brincar, dizer que nossa, é algo tão simples e tão fácil de lidar, mas o que complica a nossa vida é a falta de informação, às vezes até do próprio profissional da saúde. Já cansei de ir para emergência com meu filho, chegar lá, o médico, graças a Deus, ele sempre pergunta, ele tem alergia a um medicamento? Eu falo, não, ele tem deficiência de CSPD. Eu já ouvi de médico na emergência, não estou brincando, muitas mães lá no grupo já ouviram diversas vezes. Olha, mas eu não sei o que é isso, e eu tenho que explicar. Então, assim, é triste pra nós como mães ter que explicar a um profissional da saúde o que o meu filho tem, onde que ele que fez a faculdade, ele é o profissional da saúde, eu não sou. Então, isso nos passa muita insegurança. A nossa maior dificuldade está aí, na falta de informação. Não é nem questão do meu filho ter uma deficiência de CSPD, porque é algo tão pequeno, na frente de tantas outras complicações que acercam as crianças no mundo, como outros tipos de doenças severas e deficiências severas. Mas a nossa preocupação maior é essa falta de informação. E no caso, né, o Arthur ele tem uma vida normal, ele é uma criança saudável, um desenvolvimento normal, é esperto pra caramba e não é diferente das outras crianças que temos no grupo.
não afeta o metabolismo deles. O que acontece? Existe um risco, né? Foi até o que eu li a primeira vez, o que me assustou muito quando eu li, porque o Arthur tinha apenas 18 dias quando eu li isso, que a deficiência de CSPD é a maior causa índice de paralisia cerebral. Isso me assustou, porque eu já liguei logo achando que meu filho tinha paralisia cerebral e não tem. O que acontece? É que em recém-nascidos, em neonatais, a icterícia severa pode causar paralisia cerebral, dependendo de quanto a bilirrubina subir. E eu conheço casos, no grupo temos mães lá também, que o filho teve paralisia cerebral por conta da icterícia muito severa na criança. E graças a Deus a icterícia do Arthur foi muito leve. Então, assim, o maior risco são nos recém-nascidos mesmo. Se a bilirrubina subir muito, pode atingir a paralisia cerebral. Então, eu costumo falar para as mães não se assustar. Não, mas meu filho vai ter. Eu falo assim, seu filho não vai ter. Seu filho teve icterícia severa, seu filho a bilirrubina subiu, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. Não, então fica tranquilo porque ele não vai ter. E o que acontece é que as pessoas às vezes acham também que que não seguem tanto a risco a restrições porque acham que não vai provocar nada. Eu costumo dizer que a gente tem que zelar pelo futuro. A gente zela agora pensando no futuro. Porque o maior problema da deficiência de CSPD, ainda mais para quem tem a variante branda, não é muito agora. Porque o agora, às vezes, ele não vai apresentar nenhuma hemólise severa. Às vezes, a gente não vai nem perceber que a criança hemolizou. O que acontece é que eles não podem vir a ter hemólises constantes. Porque se eles vierem a ter hemólises constantes, na vida adulta, eles podem adquirir anemia hemolítica crônica, pode vir a ter alguns problemas de cálculo renal, pode apresentar problemas nos órgãos, como fígado, baço e rim. Então, assim, a gente previne hoje para que no futuro eles sejam adultos saudáveis. Né? A nossa maior preocupação é essa, a nossa maior luta é essa. Eu estou muito feliz em poder estar disponibilizando esse vídeo. Eu não sei se eu falei tudo que eu deveria, né? É complicado, a cabeça às vezes esquece, né? Mas quero agradecer ao grupo de estudantes de enfermagem, né, do Rio Grande do Sul. E penso, né, que estudem sim a fundo, passam a informação adiante, porque é algo tão simples, e se os profissionais da saúde se atentarem mais para isso, vai ser muito bom para todas as crianças que possuem a deficiência e até para as pessoas adultas que descobrirem a deficiência. A gente vai ser melhor atendido nas emergências, né, nos consultórios, quando um enfermeiro entende da deficiência, quando o médico que atendeu entende da deficiência. Então, é um conforto maior. Tem uma página no Facebook, Mães que Cuidam de CSPD. Quem estiver interessado em entender mais, em aprender mais, eu também estou com um canal no YouTube também, eu gravo alguns vídeos e passo as informações. Peço desculpa se não passei tanta informação, ou se ficou confuso, né? Mas eu estou começando agora, é o meu segundo vídeo que eu faço para estudantes, então eu agradeço fundo do coração pelo interesse de vocês, espero ter ajudado, e precisando eu estou aqui para mais informações.